Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra, meditar nela e orarmos uns pelos outros e também por aquilo que nós almejamos para a nossa amada igreja que congregamos, a Igreja Metodista de Campinas, Goiânia. Nós queremos nesse dia, nesta noite especial, compartilhar com você um texto bíblico que está no livro de Deuteronômio, capítulo 31, apenas o versículo 6, um texto que eu acredito que você conhece já há muito tempo, que já faz parte da sua vida, porque ele é um texto muito especial na vida do povo de Israel. A palavra diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, não vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Palavra de Deus para nossas vidas, palavra de Deus para a vida do povo de Israel, palavra de Deus para o povo de Deus nos dias de hoje. Palavra tremenda, palavra decisiva, palavra encorajadora. Esse texto encontra no finalzinho do livro de Deuteronômio já, e Moisés tinha anunciado a sua não continuidade com o povo. Não porque ele não queria continuar, porque chegara à velhice e ele agora estava muito fraco e estava até vislumbrando já o seu momento final, a sua morte. E Moisés reúne então o povo de Israel e conversa com aquele povo e explica que Deus já tinha dito para ele que não tinha mais condições de ele continuar, que o Senhor não permitiria que ele entrasse no território, na terra prometida, não passasse o Jordão. Se você ler os versículos anteriores, você vai perceber isso, e que agora eles precisavam de ser liderados por uma outra pessoa, talvez mais nova, mais jovem, que continuassem a missão de Deus, aquilo que Deus tinha começado com ele. Agora então, outra pessoa seria quem dava continuidade à caminhada e à promessa de Deus que estava se cumprindo na vida de Israel. Na concretização dessa promessa, ela conclui com Josué. Queridos, e não é para menos quando nós olhamos para o texto bíblico. Diante de tantos anos caminhando junto, 40 anos no deserto, só no deserto 40 anos, né? Tem um pouquinho mais do que 40 anos. Já era uma história que estava construída. Talvez aí nós podemos dizer um relacionamento de confiança já tinha se desenvolvido. Algo muito mais além de um líder religioso, né? Mas alguém que inspirava, alguém que era aquele encorajador, aquele que estava diante de uma missão, e essa missão precisava ser concretizada. E talvez na cabeça do povo de Israel, humanamente falando, eles estavam esperando que Moisés entrasse com eles na terra prometida. E com certeza, eu não sei você, mas todos nós, quando estamos diante do novo, nós damos uma titubeada, damos uma desequilibrada. É o pastor novo que chegou, é o novo desafio do ministério, é a novidade dentro de casa, é alguma coisa que muda na família, a mudança de emprego, a mudança de outras coisas mais que nós compramos, a aquisição talvez de um bem, de um carro, de algo que nós temos planejados, né? A gente tem como ser humano essa dificuldade, né? Ou essa necessidade, talvez até uma necessidade, né? De ficarmos um pouquinho assustados com a situação. E, na verdade, nós vimos aqui alguém, né? Uma nação inteira agora preocupada com o futuro deles, porque Moisés já estava declinando. Mas o fato de Moisés estar declinando não quer dizer que Deus estava desistindo dos seus planos. Não quer dizer que Deus estava desistindo do projeto, não quer dizer que Deus estava desistindo de colocar o povo na terra prometida, não quer dizer que Deus estava encerrando ali também a promessa ou frustrando o povo com Moisés agora, né, não poder continuar e inclusive, né, morrer ali naquele local que eles estavam. Pelo contrário, a coisa estava apenas começando.
A concretização de um sonho estava apenas começando, de uma nação estava apenas começando. A concretização, a realização do povo agora também não era tão simples, porque tinha à frente grandes muralhas, grandes desafios, grandes gigantes, grandes nações pela frente, e eles se sentiam um tanto quanto pequeno. Talvez por não, mesmo tendo experimentado tanta coisa que Deus fez na vida deles, talvez por não acreditarem ou não olharem para Deus. E Deus começa a conversar com esse povo através das orientações dadas por Moisés e também da promessa. E uma das coisas que Deus fala para aquele povo é preciso esforçar. Vocês não podem parar aonde estão. E essa fala, ela repete aqui, porque lá quando eles estavam parados diante do mar que não se abria, que Faraó estava atrás, a mesma conversa vinha. A mesma assim, o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer? Está vindo lá o inimigo, qual é a nossa atitude? Como que nós vamos agora, nesse exato momento, avançar? Nós vamos ser devorados pelo adversário. Devorado, essa era o que passava na cabeça do povo. Devorado pelo Faraó, porque ele está furioso. Ele não queria que nós saíssemos. E Deus fala para ele, avante, para Moisés, para o povo, avante, para de murmurar, olha para o mar, confia em Deus e avança. E agora, queridos, 40 anos depois, aí acontece novamente essa situação. E vem uma palavra de Deus tremenda para a vida daquela nação, para a vida daquele povo, para a vida daqueles e daquelas que segue, que caminha, que seja 40, 50, 60 anos acreditando nas promessas do Senhor. Esforçai-vos. É preciso continuar esforçando para que sejamos cada vez mais alinhados, estejamos cada vez mais alinhados com a vontade do Pai. Sejamos cada vez mais repletos e cheios da presença do Espírito Santo. É preciso esforçar ao ler a palavra. É preciso esforçar em fazermos a vontade de Deus. E tem mais, ele não fala só para nós esforçarmos. A segunda palavra dita ao povo de Israel, anima, parem de murmurar. Parem de reclamar, parem de olhar para as coisas e achar que ela é mais poderosa do que o Deus que se vocês estão desanimados, por quê? Esqueceram do tempo em que eu alimentei vocês no deserto? Esqueceram dos alimentos, das cordonizes, esqueceram do maná, esqueceram da nuvem durante o dia que cobria vocês de sombra e do fogo, da coluna de fogo que eu coloquei diante de vocês, para guiarem os passos de vocês até chegarem aonde vocês chegarem. Agora vocês não vão continuar o esforço, não vale a pena continuar o esforço. Esforça e anima, estejamos animados. Eu fico preocupado, às vezes, como pastor, cada igreja que a gente tem uma particularidade, né? E às vezes nós ouvimos tantas coisas, de desânimo, porque há muito tempo que estão vocês, nós como pastores e como líderes, sonhamos com algo acontecendo na vida da igreja e a gente está sempre acreditando que vai acontecer no ano seguinte, no ano, 2 anos, 3 anos, e às vezes não acontece. E às vezes nós ouvimos uma palavra, não vai mesmo, a igreja nunca cresceu, nunca foi, não é essa a visão de Deus. Não é essa a visão do Senhor. A visão do Senhor é que vale a pena. Nós comeremos o fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso suor. Nós viveremos o tempo de Deus. Nós estamos vivendo o tempo de Deus. E também, para não passar em branco, nós vivemos um tempo onde nós olhamos para as circunstâncias que nós estamos vivendo, para as incertezas que nós estamos vivendo. Graças a Deus agora com a possibilidade, diante dessa pandemia, de nós termos uma vacina nos próximos 2 meses, ao tanto que nós já caminhamos, ao tanto que Deus já tem respondido às nossas orações. Às vezes nós estamos aqui olhando para os obstáculos e falando que são maiores do que nós. Se Deus permitiu que nós sobrevivemos até agora, é porque Ele quer concretizar na nossa vida uma promessa. Concretizar na nossa vida aquilo que nós sonhamos, porque Ele quer que nós experimentemos nele aquilo que Ele deseja realizar na minha vida e na sua vida. Deus não falha. Moisés ficou no deserto. O povo foi e continuou e entrou na terra prometida e desfrutou da terra prometida. A palavra de Deus para o povo de Israel: não parem de caminhar,
não parem de se esforçar, não parem de fazer a sua parte, não parem de orar, não parem de acreditar, não parem de avançar. Avance em direção ao inimigo que você vai obter a vitória. E outra coisa, avancem e animem o povo. Animem aqueles que estão desanimados, encorajem aqueles que estão com dificuldade, aqueles que são pessimistas, aqueles que não acreditam. Quando nós olhamos, quando você volta a olhar para trás, quando Deus fala de animar, sempre existia alguém no meio do povo de Israel que ficava com medo das coisas pela frente, e não só ficava com medo, ficava jogando dúvida. Quando os espias vão lá no livro de Reis, quando os espias vão lá visitar a terra prometida, eles, quando Deus manda, bem no início, né, Deuteronômio, quando eles mandam fazer uma averiguação da terra, eles veem a grandiosidade de produtos que aquela terra tinha, mas a maioria vem com desânimo por causa do tamanho do obstáculo, por causa do tamanho da dificuldade, que eles eram muito pequenos, eram como gafanhotos, e eles como gigantes enormes, diante deles nós parecíamos as menores criaturas da terra, eles estavam dizendo. Então, a palavra animai-vos é porque existem no nosso meio, até hoje, existiu naquele tempo, e existem pessoas que estão desanimadas e que vão fazer nos desanimar se nós não termos cuidado, se nós não perseverarmos, se nós não esforçarmos. E ele diz ainda, não temas de não ser teimoso mesmo. Não é só de não temer, não, é de não ser de querer fazer, como nós dizemos, dar um jeitinho brasileiro e querer jogar a culpa em Deus. Não temas, siga a palavra, siga as orientações, siga aquilo que foi determinado, continue marchando, continue animado, continue perseverando, sem olhar para a direita ou para a esquerda, e não temas, porque Deus fará maravilha no Senhor para nossas vidas. Texto espetacular. Deus é esse Deus, meu irmão. Deus é esse Deus. Ele nos chama para nos esforçarmos. Muitos de nós temos esforçados, graças a Deus por isso. Nós não desanimarmos outros, e para nós não sermos teimosos e querermos criarmos o jeitinho brasileiro na igreja do Senhor. Para Deus não existe o jeitinho brasileiro, existe uma palavra a ser cumprida e ser vivida por mim, por você. Então, pense com carinho nisso. Esforça, anima os outros, não temas que você vai conseguir. E quando nós trazemos isso para também, né, nesse último ponto, não espantais diante deles. Quando nós trazemos isso para a nossa realidade, né, nesse último ponto aqui da parte A do versículo, vocês não espantem diante deles. Diante de quem? Diante do problema eminente que estava ali, diante do problema que era agora visível aos olhos daquele povo. Ele já sabia o que esperava eles lá na frente. Ele já sabia que do outro lado tinha uma muralha enorme, que tinha gigantes, que tinha um povo completamente estrategicamente esperando para que o inimigo fosse, e sabiam o que ia enfrentar pela frente. E Deus fala para eles, não tenha medo, parem de temer, não fiquem preocupados, não fiquem espantados, não fiquem assustados, não tenha nenhuma dúvida no coração. A vitória vai ser concedida não porque vocês talvez merecem, porque Deus não brinca em serviço. Porque Deus tinha motivo, inclusive, para deixar aquele povo perecer no deserto. Mas assim, Ele cumpriu a tua palavra, ao invés de fazer ao contrário. Queridos, e a palavra do Senhor termina esse versículo, a parte 2 do versículo diz assim, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Olha que coisa maravilhosa. O que é que Jesus diz em Mateus 28, no versículo 20, se eu não estiver enganado, no finalzinho? Ele fala para a gente fazer o serviço que nos é competido, que nos é designado, que nós temos que fazer, né? Lógico
está escrito lá nos 3 últimos versículos, na última fala de Jesus. Ide, portanto, batizando as nações, ide, portanto, pregai o Evangelho, ensinando as Escrituras, batizando a todos aqueles que aceitarem o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele termina: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Se nós olharmos para esse versículo, parece até que tem uma ponte, né? Muitos anos atrás, parece até que tem algo que Deus está dizendo ali. E na verdade tem mesmo, porque Deus é o mesmo, a palavra dele é a mesma, né? O Senhor, né, diz para Josué aqui: olhe para o povo de Israel, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Isso é maravilhoso. Deus nunca nos abandona. Está no meio do problema, está no meio da dificuldade, está no meio da luta, estamos no meio da pandemia. Estamos no meio dessas coisas horríveis que nós não sabemos o que fazer. Está no meio do problema familiar, do problema de necessidade de libertação, de depressão, do que seja qual for. Está no meio da falta de recurso financeiro. Deus está falando com você: eu estou aqui. Eu estou aqui, eu não mudei, eu não mudo, geração passa, o povo muda, eles me ignoram, mas eu estou aqui, eu continuo aqui. Eu não sou um Deus de meias palavras, não abandono como vocês me abandonaram. Não deixo de praticar porque Moisés, não deixo de concretizar a promessa porque Moisés morreu. Não deixo de estar com vocês porque vocês muitas vezes pecaram, porque vocês desejaram as cebolas do faraó. Não deixo de estar com vocês porque vocês, às vezes, em muitos casos, né, nós muitas vezes estamos inseguros ou incertos do amanhã. Deus não nos abandona, queridos. Deus continua sendo o mesmo. Deus é quem vai adiante de nós. É o Senhor quem está à frente. É o Senhor quem determina como será o amanhã. É o Senhor quem traz a esperança do futuro. É o Senhor quem traz a convicção de que o amanhã será melhor do que hoje. É o Senhor quem traz a certeza que a vacina vai existir, vai ser boa ou não. Não é as profetadas que nós estamos vivendo por aí. Não é as coisas que nós estamos, muitas vezes, tem chegado pelo WhatsApp. Não. Apenas compete a nós orarmos e acreditarmos e gastarmos nosso joelho e unirmos uns com os outros e acreditar que a palavra de ânimo, ela vai levar as outras pessoas para cima. É muito comum nos dias de hoje nós conversarmos sobre o assunto: mas a vacina é chinesa, mas a vacina é incerta, mas o problema está assim, mas morreu fulano de tal. Esforçai-vos, animai-vos e não tenha medo. Não temas. É essa a palavra de Deus para nós. Não temas, não fique teimando querendo fazer o contrário. Não fique teimando divulgando aquilo que não é. Não fique espantado diante do problema. Viva a sua vida e creia em Deus em nome de Jesus Cristo, que Ele estará comigo. Eu creio nisso e creio que estará com você também. Queridos, quero terminar essa palavra com esse finalzinho do versículo que o versículo diz: não te deixará, nem te desamparará. Deus é perseverante, ainda que nós não somos. Deus é longânimo, ainda que muitas vezes nós não somos. Deus é persistente, porque Ele nos ama e Ele quer que nós tenhamos uma vida com Ele, independente dEle e na presença dEle. No entanto, meu irmão, minha irmã, você que está passando por luta, por aflições, por tribulação, você que está nos assistindo, essa palavra não foi dita apenas para o povo de Israel, como muitos acreditam. É uma palavra que está escrito na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, para dizer para você: creia em Deus. Parem de ficar pensando em coisas que não devem. Para de ficar acreditando demais naquilo que é humano, na medicina, em um líder que talvez se destaque apenas, se desponta por aí. Parem de acreditar nos seus conceitos mais do que você acredita em Deus. Pare de acreditar em coisas que não te fazem bem. E pare de teimar com o Senhor. Pare de insistir na vida que você muitas vezes encontra.
Esses dias eu tive uma conversa com uma pessoa e eu tive que dizer isso para ela olhando no olho. Pare de ser cabeçudo. Você começa as coisas e não termina. E ainda vem falar que sabe alguma coisa de Deus. Você está precisando de entender quem é Deus. Você está precisando de entender que Deus nunca te desampara, mas você mete os pés pelas mãos e ainda vem culpar a Deus. Sabe, queridos, Deus nos ama. Deus não desiste de nós. Nunca desistiu de mim. Quem sou eu sem Deus? Quem será? O que será de mim sem Deus? O que será de você? O que será de nós? O que será da igreja dele? Essa nação, esse mundo tem uma resposta maravilhosa, eu acredito nisso. A igreja do Senhor, aquela que depende dele, tem uma resposta de Deus para todas as necessidades humanas. A resposta de Deus para o povo, para a nação brasileira, para o mundo, tem nome e tem uma agência que precisa de divulgá-la. Eu e você, a igreja dele, a igreja do Senhor, começar em nós. Amém, queridos? Então nunca esqueça, Deus não te desampara, Deus está com você, Deus persevera com você, Deus prevalece até na sua incredulidade, Ele permanece até na sua mais angústia, maior angústia que você esteja passando, Ele não te desampara. Nós podemos até sofrer, às vezes por colegas, por amigos, por familiares, abandono, mas o Senhor não nos abandona. Eu gosto dessa palavra e uso muito ela. O Espírito Santo, o Paracletos, aquele que está do nosso lado, está aqui, está aí. Basta nós esforçarmos, vivermos uma vida animada, animando uns aos outros, pararmos de propagar aquilo que não é verdade. O desânimo que está em você precisa de procurar gente animada em Deus para poder te ajudar. E nós não temos que parar de teimosia e acreditar que o Senhor é quem vai diante de nós, que é o Senhor quem nos trouxe até aqui e que Ele jamais vai nos abandonar nessa caminhada até a eternidade. Nessa caminhada, nessa jornada, nesse seu projeto que você tem de família, nesse seu projeto de tratamento de saúde, nesse seu projeto de liderança de igreja, nesse seu projeto de ministério, nesse seu projeto de um relacionamento sério, nesse seu projeto familiar, nesse seu projeto de um emprego melhor, nesse seu projeto de uma vida de santidade, de uma vida de um relacionamento puro com o Senhor, Deus não abandona. Mesmo muitas vezes nós ignorando aquilo que Deus tem falado para nós. Queridos, concluo essa palavra dizendo: o Senhor está aí com você. O Senhor está aqui comigo. O Senhor está conosco. A presença dele é notável aqui onde eu estou. E eu creio que nesse tempo em que nós estamos orando, também Deus vai manifestar para você. Quero orar com você, dizer isso para você. Nunca você foi desamparado. Você pode até ter perdido o foco, mas Deus não te desamparou. Ele continua sendo Deus. Volte para o Senhor e creia que Ele vai te ajudar. Em nome de Jesus. Quero orar com você nessa noite. Pedir ao Senhor para te abençoar, estender as suas mãos para você e deixar essa palavra para você. Faça a sua parte. Seja animado. Parem de ficar vendo coisas que te desanimam. Vai ler a palavra. Sai desse WhatsApp que te enche o saco muitas vezes. É um monte de coisa errada. Só traz coisas que não tem nada a ver, que não te edifica. Leia só o que é importante. Se for o caso, tá? Não falando para você abandonar aí, não. Viva na certeza de que você não vai viver na teimosia, mas que você vai viver dentro dos projetos de Deus. Saiba que o Senhor está diante de você, que Ele não quer, Ele está te apontando o seu olhar para algo que não vai te deixar espantado, pelo contrário, vai te deixar maravilhado com aquilo que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida, na vida da sua família, na sua casa, na vida da pessoa que você vai orar por ela. E saiba de uma coisa, Ele é contigo e Ele não vai te desamparar em momento algum. Vamos orar? Você que está nos assistindo aí, tá? Queria que você baixasse sua cabeça pela primeira vez, né? Assistindo o canal e colocasse o seu pedido de oração diante do Senhor. Quero orar com você. Em seguida, peço aos irmãos também que estejam orando pelas nossas vidas, orando pelo pastor, pela família, orando pelas atividades da igreja e pedindo ao Senhor que nos dê direcionamento, sabedoria e estratégia para pastorear nesse tempo de muita
muito conturbado e de lutas que nós enfrentamos no cotidiano do ministério pastoral. Oremos. Deus de amor e graça, Pai de eterna bondade, Senhor nosso, é diante de Ti que nós estamos apresentando as nossas necessidades. Eu não conheço a necessidade desta pessoa, desse irmão, dessa irmã, que está de joelho nessa hora, ou que está com sua cabeça baixa, ou, ó Pai, muitas vezes apenas chora e não tem palavras para dizer ao Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, visita esse coração, visita essa alma aflita, visita essa alma incomodada, visita, Senhor, aqueles e aquelas que estão passando por dificuldade financeira, dificuldade na saúde, dificuldade nos relacionamentos. Em nome de Jesus, que a Tua graça possa estar, ó Pai, jorrando dos céus sobre a casa de cada irmão, de cada irmã. Ó Pai, que uma nuvem de glória possa envolver o Teu povo esparramado pela cidade. Pai, em nome de Jesus, assim como aquele povo de Israel caminhou no deserto, e lá, Senhor, eles presenciaram a mão do Senhor durante o dia numa coluna de nuvem e durante a noite numa coluna de fogo, que o Senhor possa conduzir-nos até a eternidade e que nós possamos ter a clareza e o entendimento que o Senhor nunca nos desamparou. Eu oro por cada necessidade, por cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada parente, cada pedido que está sendo apresentado ao Senhor, crendo que o Senhor está respondendo à oração do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém e aleluia. Deus abençoe a sua vida. Estamos encerrando aqui, mas fica aí no canal para você que quiser fazer um contato com a gente, ligar para o pastor, conversar, quiser participar da igreja também. Nós temos todas as orientações aí. Em nome de Jesus, fique na graça e na paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.